Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito hoje está chegando exatamente na metade. Nós estamos no Salmo 75 e até aqui nós temos aprendido muito com Deus. Você sabe, você que está acompanhando esta série, que o livro de Salmos ele é formado por 150 salmos. Por isso que o nome do propósito é 150 dias para crescer com os salmos, porque o propósito consiste na leitura de um salmo por dia. E quando nós usamos o livro de Salmos para aprofundar o relacionamento com Deus, como o Espírito Santo nos dirigiu esse propósito e nos orientou a começarmos esse propósito, nós temos o privilégio de caminhar durante metade do ano praticamente com Deus. Um ano tem 365 dias, então, se nós lermos o livro de Salmos 2 vezes no ano, nós ficamos 300 dias no relacionamento com Deus, praticamente o ano todo. 150 dias equivale a 5 meses. É uma oportunidade de andar e aprender com Deus durante um período de 5 meses, o que nos dá bastante fortalecimento espiritual. Se você até agora tem dificuldades em buscar a Deus, pensa como vou ler a Bíblia, o livro de Salmos é uma porta aberta para que você receba essa chance de orar e buscar a Deus logo pelas manhãs. Comece o seu dia lendo uma passagem do livro dos Salmos. Comece lendo o livro dos Salmos com um caderno onde você possa tomar notas. Comece o ano fazendo a leitura dos Salmos, porque quando você começa nos Salmos, você tem um período bastante grande de 150 dias para aprender com Deus. E o livro de Salmos é um livro que começa falando sobre a felicidade. Ele fala no Salmo de número 1 que se você fugir do caminho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não sentar na roda dos escarnecedores, mas ler a palavra de Deus e meditar nela para colocá-la em prática durante todo o dia e noite, você será bem-sucedido. Você será como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que na estação própria dá o seu fruto e cujas folhagens nunca secam. Mas que os ímpios não são assim, mas eles vivem como a moinha que o vento espalha. Eles vivem como a palha, que é queimada e que é carregada pelo vento. O Salmo de número 1, portanto, mostra a diferença entre os justos que fazem a vontade de Deus. Justo na Bíblia é aquele que faz a vontade de Deus. Lembre da palavra justo como aquela roupa justa que nós usamos. A roupa justa, ela fica bem colada ao nosso corpo. Então, o justo é aquele que fica bem colado em praticar a palavra de Deus. É aquele que lê e medita tanto na palavra de Deus que ele conhece a palavra de Deus e ele fica ajustado e realiza exatamente a vontade de Deus. Então, o justo, ele é bem-sucedido, mas o ímpio, o que fica desajustado, desalinhado com a palavra de Deus, acaba sendo como alguém que deixa a vida levá-lo de um lado para outro sem uma direção. Os salmos começam com esse salmo de número 1, trazendo esse conselho, essa orientação a respeito da felicidade. Depois, o livro de Salmos, ele vai
mostrando várias circunstâncias da vida em que os salmistas sempre concluem que Deus dá a resposta certa e os abençoa. No Salmo de número 3 está escrito que houve um cerco de inimigos, mas ele fala assim: como se tem multiplicado os meus inimigos e os meus adversários, mas eu me deito e durmo, porque o Senhor está comigo. No Salmo de número 4, ele fala que muitas vezes me angustiaram e eu passei por situações difíceis, mas eu deito e durmo também. No Salmo de número 8, nós vemos uma lição sobre a nossa vida. Muitos pensam que não são ninguém, que não são nada, porque muitas vezes são humilhados por pessoas que falam mentiras a seu respeito. Mas o Salmo de número 8 fala assim: quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o Senhor tome o cuidado dele. Mas o Senhor fez o ser humano um pouco menor do que os anjos, mas deu para o ser humano o domínio sobre todas as coisas que foram criadas. E quando você lê o Salmo de número 8, você entende que Deus deu para todos o domínio sobre as coisas criadas. Então, não importa o que alguém diga a você. Podem dizer que você é fraco, que você não tem valor, que você não presta para nada, que você é muito pobre, ou é muito feio, ou é muito baixo, ou é isso, ou é aquilo. Podem talvez olhar para a sua aparência, para a sua condição econômica, para o lugar de onde você veio, para a forma como você fala, mas o Salmo de número 8 diz: Deus ama a todos e deu o domínio de todas as coisas criadas para todos os seres humanos. E você, que passa por essas situações, é filho de Deus, é filha de Deus. Então, quando você medita no Salmo de número 8, você vê o que Deus fala a seu respeito. Ele fala que ele te deu uma coroa de glória. Você é a imagem e a semelhança de Deus e recebeu esse poder dado pelo próprio Deus. Ninguém pode apontar o dedo para você e dizer que você é menos, que você não pode, que você não foi chamado por Deus. Todas essas palavras podem todos à sua volta dizerem isso a seu respeito. Não acredite. Olhe para essas pessoas hoje e diga: a palavra de Deus fala que eu sou filho dele. A palavra de Deus fala que eu sou dele. Diga isso e ignore as mentiras que falam a seu respeito. Quando você lê o Salmo de número 12, está escrito que as línguas dos arrogantes falam para abater o próximo. Eles usam a língua como espada para matar, para machucar, para ferir. E o Salmo 12 diz: as línguas soberbas e arrogantes dizem: a boca é nossa, nós falamos o que queremos. Mas as palavras do Senhor é que são palavras puras e purificadas 7 vezes em vasos de barro. O Salmo 12 revela que os arrogantes abrem a boca para falar palavras que matam o próximo, mas que a palavra de Deus é que é pura e digna de ser honrada e ouvida. Então o Salmo 12 completa o Salmo 8. O Salmo 8 fala que o ser humano foi criado um pouco menor do que os anjos e o Senhor o coroou de glória. Então não importa se pessoas arrogantes estão apontando o dedo para você, querendo diminuir você, porque o Salmo 12 fala que são as palavras do Senhor que são puras e verdadeiras. Depois no Salmo 13, nós lemos que
O salmista disse assim: Por que o Senhor se afasta de mim? Até quando o Senhor ficará longe de mim? Para sempre? Porque o meu inimigo se levanta contra mim e eu não sei até quando o Senhor vai ficar longe. Às vezes você pode pensar que Deus não está mais ouvindo a sua oração, que o céu está fechado, que você ora, mas você não recebe a graça. Mas no Salmo 13, ele termina dizendo assim: Eu ainda cantarei louvores ao Senhor, eu cantarei louvores ao Senhor, e eu honrarei a Deus na sua salvação. Ele não fala ainda, ele fala na verdade assim: Eu cantarei louvores ao Senhor. Então ele está dizendo que eu tenho certeza que parece só que Deus não está me ouvindo, mas eu tenho certeza que Ele está me ouvindo, porque eu ainda cantarei louvores ao Senhor, eu louvarei a sua salvação. Então, no Salmo 13, quando nós estamos sentindo, estamos com a impressão de que Deus não está nos ouvindo, o Salmo 13 nos dá força para ter a certeza de que Ele está nos ouvindo. Depois, no Salmo 23, que é muito conhecido, nós lemos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, não me faltará aquilo que eu preciso na minha mesa, não me faltará saúde, não me faltará esperança, mesmo quando eu estiver num hospital desenganado pela medicina, não me faltará esperança para e força para passar pela situação difícil. O Salmo 23 fala que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não terei medo nenhum, porque o Senhor está comigo. Então, o Salmo 23 traz uma força nos momentos de doença, nos momentos de estar à beira da morte. E o Salmo 46, o 42, fala assim: Por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, quando estamos abatidos, o Salmo 42 traz um reforço para perguntar a nós mesmos: por que ficar abatido? Deus está comigo, não há por que ter medo. O Salmo 46 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Se Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, então nós não precisamos ter medo de nada. O próprio Salmo 46 fala: pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude. Imagine que a terra começasse a se movimentar, terremotos, maremotos. O Salmo 46 fala: ainda que as águas rujam e se perturbem, eu ainda o Senhor estará comigo. O Salmo 46 fala: O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então ele diz assim: O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Se o Senhor dos exércitos, que é Deus, está conosco, não tem nenhuma guerra e nenhuma batalha que você não vá vencer. Então, nós chegamos no Salmo 75, e o Salmo 75, que nós vamos ler hoje, fala a respeito da soberania de Deus, e que Deus, ele é um Deus que é justo e que o ímpio não escapará da justiça de Deus. E vamos ler aqui o Salmo 75, mas indo além do Salmo 75, para terminar essa introdução, quando você chega no Salmo 90, você vê que Moisés fala que a nossa vida, ela tem uma duração de 70 a 80 anos. E Moisés fala assim, que o nosso tempo curto nessa vida deve ser usado para adorar a Deus. E ele fala assim no versículo 12 do Salmo 90: Ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que alcance um coração sábio. Então ele faz um pedido a Deus: Ensina-me a contar os meus dias, de maneira que alcance um coração sábio. Ensina-me a acordar e lembrar que hoje é mais um dia para eu aprender a ser mais sábio, mais inteligente, mais correto, mais justo, mais prudente, mais amável em relação aos meus filhos, à minha esposa, em relação à minha família,
Ensina-me a ser mais sábio a cada dia para fazer a diferença nessa vida, nessa terra. E o livro de Salmos, ele avança e os últimos salmos, do 145 até o 150, são salmos de louvor a Deus. São salmos que falam, louvai a Deus com os instrumentos, com os vossos aplausos, com aquilo que vocês têm, com aquilo que vocês falam. E o último salmo, que é o 150, ele diz que todo o ser que respira louve ao Senhor. Então, o livro de Salmos ele tem uma lógica em que ele começa dizendo: se você fugir do caminho dos maus e você ler e meditar na palavra de Deus, você vai ser bem-sucedido. Depois ele passa por várias circunstâncias da vida, seja na angústia, seja na tristeza, seja no abatimento, seja pensando que você é menos, sendo perseguido por inimigos, sendo com insônia, o Senhor estará com você. O Senhor te dará o sono, o Senhor te dará o alimento, o Senhor te dará a provisão necessária, o Senhor te dará força no leito de enfermidade, o Senhor te dará saúde, mesmo na morte, o Senhor dá a vida eterna. O Senhor também dá castigo. O Salmo 44 fala, ele corrige o povo que segue a ele. Ontem nós lemos o Salmo 74. E o Salmo 74 também fala a respeito de um momento de castigo, que o salmista, foi Asaf que escreveu o Salmo 74, ele sente que o povo está sofrendo, mas o povo está sofrendo em função da sua desobediência. E Deus está castigando o povo para que eles se voltem para Deus. Então, mesmo quando nós somos machucados pelo próprio Deus, o objetivo de Deus é nos trazer para perto dele. O Salmo 44 fala sobre isso, o Salmo 74 fala sobre isso, e o livro de Salmos também nos traz ensinamentos sobre as bênçãos que ele dá quando nós ajudamos ao pobre. O Salmo 41 fala sobre 6 bênçãos que todos aqueles que ajudam os pobres recebem. O Salmo 41 fala que aquele que ajuda o pobre será livrado no dia do mal. O Senhor o conservará. O Senhor dará saúde, força quando ele estiver no leito de enfermidade. O Senhor trará bênçãos sobre a cabeça daquele que ajuda ao pobre. Depois nós vemos que no Salmo 84 está escrito que até a andorinha encontrou a sua casa, porque o Senhor cuidam, daqueles que buscam a Ele em primeiro lugar. O que o Salmo 84 quer dizer? Que a andorinha encontrou o ninho para ela. A andorinha é um pássaro pequeno, um pássaro que é frágil, mas quando o texto fala que encontrou o ninho para si, está dizendo do cuidado de Deus em relação até às pequenas aves. E isso quer dizer que Deus cuida de você, não importa se você é frágil, se você não tem a mesma força que outras pessoas têm, nas suas fraquezas, na sua fragilidade, quando você estiver em uma situação em que você não vê forças e saída, Deus vai trazer o ninho, vai trazer o que você precisa na hora da sua angústia, na hora da sua aflição. Então, o livro de Salmos, ele traz todas essas questões a respeito da nossa vida, a respeito do nosso dia, e por isso ele é uma grande chance, oportunidade de conhecermos e vivermos o bom, o melhor de Deus para a nossa vida. Entrando no Salmo 75, o Salmo 75, vamos aqui antes observar duas coisas. Primeiro, o livro de Salmos, ele é um livro que no hebraico, no texto original, ele se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim quer dizer louvores. Então, o livro de Salmos, ele foi escrito para servir como louvores a Deus.
Mesmo nos momentos de tristeza, abatimento, angústia, dor, doença, enfermidade, os salmistas falam sempre que o Senhor ainda me levantará e Ele estará comigo. Então eles louvam a Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando eles estão sendo castigados. Nós lemos ontem no Salmo 74, que o Asaf, quando fala, o Senhor está nos castigando, mas no meio do texto ele fala, mas o Senhor já derramou no passado muitas bênçãos sobre nós, e certamente o Senhor está conosco. Então, quando ele fala isso, ele está louvando a Deus, ele está reconhecendo que eles estão sendo castigados em razão do amor de Deus. Mesmo no meio do castigo, os salmistas louvam a Deus, reconhecendo que Deus é que é o Deus deles, que Deus é que está corrigindo a eles. Isso é uma forma de louvar a Deus. E o livro de Salmos, portanto, ele é um livro de louvores. Essa é a primeira observação com relação ao livro dos Salmos. A segunda observação é que o livro de Salmos não tem capítulo. Cada salmo fala a respeito do que o seu autor viveu naquele momento. Então ele escreveu aquele texto para louvar a Deus e depois o povo hebreu reuniu esses vários louvores, essas várias orações, essas várias formas de honrar a Deus que foram escritas por autores diferentes e reuniram para formar o livro dos Salmos. Portanto, o livro de Salmos não tem capítulo. Você está vendo na tela capítulo 75, mas na verdade é o Salmo 75. E nós falamos no singular quando estamos nos referindo a um salmo específico. Salmo 75 ou Salmo de número 75, dizendo que este salmo está na posição, no número 75 dentro do livro dos Salmos. Falamos no plural, salmos, quando estamos falando sobre o livro dos Salmos. Mas quando falamos de um salmo específico, dizemos no singular. Então, Salmo 75, ele é um salmo que fala da soberania de Deus e que Deus é justo. Vamos ler o Salmo 75. O Salmo 75 foi escrito por Asaf ou pela escola de Asaf. Asaf era o líder do louvor, um dos líderes de louvor na época do rei Davi. O Salmo 73 até o Salmo 83 são atribuídos a Asaf ou aos descendentes de Asaf. Então, quem é o Asaf? É aquele que nós já lemos no Salmo 73, que sentiu inveja quando olhou para os ímpios e depois entendeu que os ímpios morrem e morrem longe de Deus, mas que aqueles que se humilham diante de Deus estarão com a vida eterna. Nós já falamos sobre isso. Você pode encontrar aqui no canal o Salmo 73, se você não está acompanhando a série, para conhecer um pouco mais de Asaf. Então, o Salmo 75 fala, repetindo, que Deus é soberano e Ele é um juiz que é justo. Vamos ler aqui o que Asaf ou seus descendentes escreveram. Versículo 1. A Ti, ó Deus, glorificamos. A Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. Então, Asaf começa o Salmo 75 adorando a Deus, reconhecendo: a Ti, ó Deus, glorificamos. Nós damos glória a Deus. A Ti nós damos louvor, pois o Teu nome está perto. As Tuas maravilhas o declaram. Ele está dizendo: Deus está perto de nós. As Tuas maravilhas o declaram. Ele quer dizer que, quando olhamos para as circunstâncias à nossa volta, percebemos Deus. Ele está dando um testemunho. As Tuas maravilhas o declaram. Ele pode estar falando a respeito das bênçãos que ele tem recebido de Deus. Então, as Tuas maravilhas o declaram, revela que o Asaf estava experimentando as coisas, os testemunhos que Deus dá para ele. Existe o Salmo 19, que fala assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento revela a glória das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Sem linguagem, sem fala,
anunciam a glória de Deus, falam a respeito da sua grandeza. O que o Salmo 19 está dizendo? Quando nós olhamos para o céu, nós vemos o sol, nós vemos a lua durante o período da noite e as estrelas. Então, ele está dizendo: se você olhar para o sol, para a lua, para as estrelas, para as nuvens que assumem formas de animais e assumem formas de objetos e vão sendo desenhadas ao longo dos dias, mesmo quando o céu está em chuvas, nós vemos a chuva que rega as plantas e nos traz o alimento. Em tudo isso, nós podemos contemplar a glória de Deus. Então, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento mostra a glória das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, porque um dia falando com outro dia. Num dia o céu está totalmente azul, no outro está com nuvens que fazem desenhos que tomam conta da nossa imaginação, naqueles desenhos quando olhamos para as nuvens. Ou no outro dia o céu está nublado, no outro dia está com chuvas regando as plantas, no outro dia, quando estamos no período da noite, vemos a lua cheia, vemos as estrelas. Então, um dia faz declaração a outro dia e uma noite faz declaração a outra noite, sem linguagem e sem fala, mostram para nós a glória de Deus. Então, o salmista começa dizendo: a ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto. Ele está dizendo: basta olhar ao seu redor, basta olhar à sua volta, basta olhar para os nossos filhos e vemos a glória de Deus. Vemos como Deus foi bom em nos dar filhos. Basta olhar para os nossos pais e vemos como Deus nos deu família. Mesmo quando o seu pai, a sua mãe, não foram pessoas boas, você pode olhar para as pessoas que amam você. Certamente que você tem algum amigo, alguma amiga, algum avô, avó, algum parente ou familiar, ou alguém que acolheu, que recebe você, alguém que já deu um sorriso para você. Então, quando vemos alguém que nos dá um sorriso, que estende a mão, que nos serve um prato de alimento, o nome de Deus está perto. Deus está colocando pessoas ao seu redor, ajudando você e mostrando que Ele ama você, usando pessoas que se preocupam com você. Então a Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. As maravilhas que nós recebemos no nosso dia declaram: Deus está muito perto de nós. Mas aí ele começa a entregar, o Asaf, ele começa do versículo 2 até o versículo 6, ele transmite para mim, para você, o que Deus fala para ele. Deus fala para Asaf algo, e Asaf coloca nesse salmo para trazer para nós. Quando eu ocupar, por isso que o versículo 1 está na cor laranja. Na cor laranja é Asaf falando: a ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Agora, do versículo 2 ao 6 está em azul, porque Asaf fala para nós o que Deus mandou ele dizer. Deus mandou ele escrever isso aqui para nós. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Esse eu aqui não é o Asaf. Esse eu aqui é Deus. Quando eu, Deus, ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Deus está dizendo que um dia Ele faz o julgamento de tudo que nós fazemos. Aqui nós fazemos e nós também recebemos o pagamento do que fazemos aqui. Por isso precisamos prestar atenção no que estamos fazendo da nossa vida. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. 3. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Deus está dizendo: a terra se dissolve e todos os seus moradores. Em outras palavras, as pessoas são fracas,
Mas eu, Deus, fortaleci as suas colunas. Fui eu, Deus, que criei a estrutura, os alicerces que sustentam a terra. Versículo 3: Disse eu aos loucos, é Deus que está falando aqui, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. 5: Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Versículo 6: Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Deus está dizendo que ele um dia vai ocupar o lugar certo para julgar. Um dia ele julga o que você está fazendo. 3. Ele está dizendo que a terra e os moradores são fracos, mas foi ele que colocou as colunas da terra. 4 e 5 e 6. Ele está falando aos loucos. Quem são os loucos? Provérbios, capítulo 1, versículo 7 fala que o sábio é aquele que teme ao Senhor, mas os loucos desprezam ao Senhor. Então os loucos são aqueles que desonram a Deus, que falam contra Deus. Então ele está no 4 dizendo: Disse eu aos loucos, não enlouqueçais. Em outras palavras, se você fala que Deus não existe, que Deus te abandonou, que Deus ignora você, que Deus não honra você, que Ele não está nem aí para você, Ele está dizendo: não enlouqueça, não fale isso. Eu estou contigo, eu sei o que você precisa, eu derramo salvação, eu quero o seu bem, eu criei os céus e a terra, eu tenho todo o domínio e poder, e eu quero ajudar você. Então disse eu aos loucos, Deus está dizendo: não enlouqueçais. E aos ímpios, os ímpios são os que praticam o mal, não levanteis a fronte. Os ímpios, eles levantam a fronte e eles dizem: Deus não existe, eu faço tudo o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser, Deus não manda em mim. Então eles estão levantando a sua voz contra Deus. E Deus está dizendo para os ímpios: não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, ou seja, não ergam a cabeça pensando que vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem e que não haverá castigo, porque haverá. Volte para o versículo 2 no topo da tela. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Deus está dizendo que haverá o tempo dele ocupar o lugar dele. E quando ele sentar no lugar dele, quando chega a hora dele realizar o julgamento, ele julga retamente. Em outras palavras, tudo que se faz será pago. Então, versículo 5, voltando ali: não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Falar com cerviz dura é falar assim: eu falo o que eu quiser. Voltando no Salmo 12, nós falamos o que queremos, né? Mas você não pode falar o que você quer. Você pode falar o que quer, mas você vai receber o julgamento de Deus. Versículo 6, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. A exaltação vem de Deus. Agora o versículo 7 até o 8, nós colocamos em verde porque é o Asaf falando, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Por que ele fala de fezes? As fezes são o resto, aquilo que cheira mal. Então ele está dizendo que os ímpios vão sorver, ou seja, vão sugar até a última gota e vão beber as suas fezes. As coisas fétidas que cheiram mal, que eles falam, que eles fazem, eles vão experimentar, eles vão colher todo o mal que eles praticam, porque Deus é juiz. E aí ele termina o salmo. O Asaf aqui está em laranja de volta, porque Asaf começa o salmo, depois ele entrega o recado de Deus, do versículo 2 até o 6, o que Deus disse para ele falar para nós. Depois o Asaf,
no 7 e no 8, ele explica para nós, ele nos ensina como mestre que Deus é que é juiz e que na mão dele existe um cálice. O versículo 7 e 8 é Deus falando para nós que ele realmente é soberano e vai fazer a justiça, e Asaf dizendo o que Deus mandou ele dizer para nós. E aí ele termina o salmo dizendo: Mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Então eu sempre vou ficar com alegria. Exultar é se alegrar. E eu cantarei louvores ao Deus de Jacó. 10. E quebrantarei todas as forças dos ímpios. Ou seja, no que depender de mim, eu vou combater os ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Então, este salmo, ele fala que Deus é soberano e que Deus é juiz. Deus é juiz soberano e ele é um juiz justo. Portanto, tenha certeza, o Salmo 75 nos dá certeza de que se estamos fazendo as coisas corretas, o Senhor estará conosco e nós vamos cantar como o Asaf canta aqui: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto. Nós vamos declarar isso. O nome de Deus está perto de nós. As tuas maravilhas o declaram. Nós vamos experimentar testemunhos, bênçãos de Deus na nossa vida, porque o Senhor é justo e ele honra os que honram a ele. Mas aqueles que fazem o mal, que nos cercam e que pensam que nada lhes acontecerá, eles receberão, eles sorverão e beberão das suas fezes, daquilo que falam, daquilo que fazem, do mal que praticam. Eles vão receber as consequências. Para terminar, aqui no versículo 3, você viu aqui um selá, né? Vamos colocar aqui o versículo 3 aqui no topo. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Selá. Essa palavra selá significa pausa. Em muitos salmos você vê aqui esse selá. Essa pausa, ela é uma pausa musical. Os salmos foram escritos para louvar a Deus e eles são usados como hinos pelo povo judeu. Eles cantam os salmos, eles fazem músicas. Inclusive, este Salmo 75, que foi escrito por Asaf, ele, no título original desse Salmo 75, está escrito assim: ao mestre de cânticos. E está escrito assim: para ser cantado com a melodia, não destruas. Nós não conhecemos essa melodia, mas o texto original fala: para ser cantado com a melodia, não destruas. Então, essa melodia, não destruas, deve ser uma melodia específica para cantar este Salmo 75. Por isso que tem aqui o selá. Quando eles cantam esse salmo, o selá é uma parada. E essa parada tem o propósito de fazer as pessoas refletirem naquilo que elas estão cantando. Então, o versículo 3 fala assim: dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. É Deus falando: eu criei as colunas da terra, eu criei os alicerces da terra. Então, quando você olha para a imensidão da terra e Deus está falando para nós, porque Asaf está entregando o recado de Deus para nós, dizendo que Deus falou para ele dizer para nós que eu fortaleci as colunas da terra, ele está dizendo: eu sou um Deus muito grande. Então, eu tenho o poder de ser o justo juiz. Aqui, no contexto do Salmo 75, nós podemos dizer que Deus ele é soberano, ele é justo e ele julga no tempo certo. Nós vemos aqui que no versículo 7 ele fala: mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Então é ele que tem o domínio, o controle sobre tudo que acontece nessa terra. Essa é a meditação do Salmo 75. Aplicações práticas. Não seja arrogante e não levante a cabeça achando que você faz o que você quer. Deus trará
a julgamento tudo o que você fizer. Veja aqui no topo da tela no versículo 2: quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Chega o dia, chega a hora em que Deus senta na cadeira e ele fala: hoje é dia de julgar o João, a Maria, o José. E Deus, quando chega nesse dia, ele realizará o julgamento daquilo que fazemos, falamos, como tratamos as pessoas, se desonramos a Deus. Então, ele diz aqui no versículo 4: disse eu aos loucos, Deus está dizendo, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. 5. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Versículo 6, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação. 7, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Então, não enlouqueça. Reconheça Deus como Deus soberano e poderoso. Se você tem agido mal, se arrependa para que Deus possa perdoar você e ajudá-la a seguir no caminho da justiça, que é o caminho da vontade dele, que traz o bem e traz a felicidade. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, graça e paz de Cristo. Amém.